Gente, e atenção! E a noite foi tensa, muito tensa, para os moradores do bairro Pacaembu, aqui em Uberlândia, meu povo. É o seguinte, durante um tiroteio, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, entre elas, uma criança. As vítimas eram da mesma família. Nós pedimos o nosso repórter Vinícius Lemos para dar um pulo ao local onde tudo aconteceu, justamente para a gente entender o que é que está por trás dessa situação. A informação que nós temos da polícia é que os caras chegaram de moto, onde o veículo estava, e já chegaram atirando. Parece que eles tinham um alvo, motorista, não sei. O Vinícius vai explicar pra gente agora. E aí, meu amigo, o que acontece? Foram tantos tiros que parece que uma mulher ficou ferida, parece que uma criancinha também, uma situação difícil e, para piorar, um homem morreu. Situação trágica, grave, que deixou os moradores da região bastante preocupados. E o nosso Vinícius, o nosso repórter, está no local e vai trazer pra gente todos os detalhes agora dessa situação. Vinícius, conta pra gente qual é o clima nesse momento. O pessoal está mais tranquilo, depois de uma noite difícil, de tiroteio, muitos tiros, as pessoas assustadas com esse homem baleado, muita polícia. Parece que agora a coisa está mais controlada, a situação está controlada, mas a polícia continua trabalhando até mesmo para entender a motivação desse ataque, não é? Bem-vindo ao Fala Povo, bom dia, meu irmão. Ei, Júnior, bom dia para você, bom dia a todos. O pessoal tá assustado, os moradores estão assustados, ninguém quer falar a respeito não, Júnior. Somente aquela coisa, né, de, olha, nos assustamos bastante, o que a gente viu aqui, pessoas que nem sabiam o que tinha acontecido, quando vem essa faixa zebrada aqui, essa fita zebrada, pergunta o que aconteceu, a gente explica, todo mundo se assusta. Ô, Júnior, estamos na rua 1º de janeiro, como você disse, aqui no bairro Pacaembu. Ao lado desse condomínio, o veículo estava parado quando foi abordado por dois homens em uma moto, a família que estava dentro desse veículo, né? O homem de 38 anos acabou sendo baleado e foi morto. Felizmente não houve tempo de salvamento. A mulher dele também foi baleada na perna, ela não corria risco de morrer, mas obviamente está nessa situação complicadíssima, né? Perdeu um marido. Fora que o filho do casal, de apenas 5 anos, também acabou sendo ferido. Ele que teve um ferimento de raspão numa das pernas. Tinha mais uma adolescente no veículo, ela tem 18 anos, ela não se feriu. Mas como eu disse, Júnior, a situação aconteceu bem nesse local aqui, inclusive a faixa zebrada continua ali, as pessoas têm que desviar desse local. Não é uma situação muito bonita de se ver, até porque houve essa abordagem, esse assassinato aqui. Agora, quais são as primeiras informações que poderiam trazer algum tipo de explicação para isso? Pode ter sido uma tentativa de roubo, pode ter sido, sim, um ataque direto a essa pessoa que acabou sendo baleada. Mas são informações iniciais, Júnior, é preciso uma investigação para a gente entender o que se passou nesse local. Como nessa manhã chuvosa, ontem à noite choveu bastante aqui em Uberlândia, algo que também deve ser levado em consideração, porque nunca se sabe o que se passou aqui, por que essa família foi abordada nesse exato local, quem eram esses dois homens e por que eles acabaram atirando contra essa família, ferindo todo mundo praticamente nesse carro. 4 pessoas, 3 feridos, sendo que um desses feridos acabou morrendo, que é um homem de 38 anos, aqui na rua 1º de janeiro, no bairro Pacaembu. Júnior. Exatamente, e foi um susto muito grande. Vocês estão acompanhando aí essas imagens feitas pelos moradores ali do alto de um prédio. As pessoas começaram a relatar, rapaz, os tiros. E testemunhas também. Contaram para a polícia que foi o seguinte, os caras chegaram de moto, a família estava com o carro, parece que em baixa velocidade, e aí, de repente, os caras abordaram o veículo, interceptaram o veículo e começaram a atirar bastante. Vocês estão vendo aí que o Vinícius está ao vivo, está chovendo, o Vinícius vai tentando ali todas as obras com guarda-chuva e tudo. Essa é a nossa equipe do Fala Povo se desdobrando aí para mostrar para você a cena dessa tragédia. Não estou dizendo tragédia porque não tivemos uma morte, claro. A polícia vai investigar para entender a motivação disso tudo. Ô Vinícius, e foi feita uma perícia aí no local, né? Parece que eu vi até uma fita zebrada aí nessa região dessa rua. Aí o que tem aí? São alguns condomínios, algumas casas? Eu tô querendo entender a dimensão dos riscos que esses moradores correram.
Júnior, aqui essa fita zebrada demonstra o local do crime, né? Onde se passou toda essa situação. Agora, realmente, risco para moradores, porque eu vou até, o Delcimar está mostrando o local, olha só, a gente consegue ver ali que já no térreo nós temos alguns apartamentos. E esses apartamentos poderiam ter sido alvos de alguma bala perdida nesse caso. Não se sabe exatamente quantos tiros foram disparados, né? Até porque devem ter sido vários deles, porque a população, quando viu o que aconteceu, ouviu vários estampidos, vários pipocos, né, no jargão popular. E o que temos aqui é que algum tipo de bala poderia ter não acertado o veículo, não acertado as pessoas ali e se desviarem, acabando pegando ali e acabar pegando no condomínio, nos moradores, nos apartamentos dos moradores do térreo aqui. É um condomínio grande, tá, Júnior? Aqui, já virado para a rua, nós temos 1, 2, 3, 4 pavilhões. Entrada, fora o que nós temos ali um pouco mais para dentro do terreno. Então, assim, vários apartamentos, especificamente naquele local ali onde o carro estava, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 janelas. Apenas nesse pavilhão que a gente vê aqui ao lado da rua 1º de Janeiro, nessa parte, nesse bloco do condomínio. É um condomínio grande, muitos moradores. A gente sabe que esse local aqui também é de densidade muito grande de moradias, muito mais moradias até do que comércios. E olha que a gente está perto aqui de um terminal, do industrial e do próprio bairro industrial. Ou seja, Júnior, movimentação aqui é grande o tempo todo, inclusive agora nas primeiras horas da manhã. A gente já viu pessoas passando por aqui, carros e motos também passando por aqui. E com um detalhe, Júnior, a gente conversa com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas, todo mundo assustado. Obviamente ninguém quer falar muita coisa, apenas falando que, olha, estou assustado, realmente chamou a atenção tudo que aconteceu aqui. Exatamente, Vinícius Lemos ao vivo, trazendo aí a informação pra gente lá do Pacaembu, manhã chuvosa aqui em Uberlândia. Uma perícia foi feita no local e agora a polícia vai tentar desvendar pra gente a motivação. Tá claro, possivelmente está tratando-se aí de uma execução. Agora, a motivação ninguém sabe. O cara atacou o carro da família. Dentro do carro, parece que estava a filha do rapaz, ou um parente dele, uma menininha que levou um tiro de raspão. E também parece que uma mulher ficou ferida e o cara que levou os tiros. Então, meu povo, preste atenção que nós vamos continuar aqui em cima dessa história. Vamos trazer informações durante a nossa programação, o estado de saúde dessas outras vítimas e também a investigação da Polícia Civil, que é muito importante, que vai trazer para a gente aí mais informações para a gente entender o que está por trás desse ataque. Os caras chegaram de moto, pelo que consta no boletim de ocorrência, e já começaram ali aproximando do carro, atirando e atirando muito. E aí os moradores, claro, assustados, acionaram logo a polícia foi até o local, começou ali a fazer buscas na região e até mesmo tentando imagens de câmera de segurança. E falando em imagens de câmeras de segurança, pode falar para mim, Mário, no ponto, eu estou sem acesso aqui. Pode falar. João Carlos, lá no nosso YouTube, gente, a Mari está dizendo aqui que tem um telespectador que está contando lá pra gente, ele está testemunhando, dizendo que foram várias rajadas de tiro. Se ele está falando em rajada de tiro, porque equipamento pesado, hein? Muitos tiros aí, e isso segundo o rapaz está comentando lá nas redes sociais do nosso Fala Povo. As pessoas relatando aqui. Você que está me assistindo, inclusive, você mora aí nessa região, se você tem mais imagens, talvez você conseguiu fazer do teu celular, como esse morador aí, o amigo aí aqui da TV, aqui do Fala, imagens de câmera de segurança, então aí que seria o filé. Porque nós vamos ajudar a polícia a investigar e até mesmo identificar esses criminosos. Afinal de contas, tem um assassino ou assassinos à solta, não é? Chegaram de 2. Nós temos assassinos à solta e a polícia precisa descobrir quem são esses caras e também prendê-los. Porque agora esse é o trabalho, não só entender o porquê da motivação do crime, mas também colocar a mão nesses assassinos. Não interessa quem morreu até então, o interesse da polícia agora, neste momento, para além, claro, de desvendar a motivação, que é uma questão de investigação policial, é colocar a mão nos assassinos, não é? Tem que ir atrás, tem que saber a motivação desse crime. E o que é que aconteceu? Portanto, se você está me assistindo, você sabe aqui do nosso Zap 997-915500, é o Zap do Povo.
Você manda a imagem, câmera de segurança, você manda aí também a sua imagem que você registrou, você contribui com o nosso jornalismo. Meu povo, atenção, vem cá! Nós falamos agora há pouco aqui no nosso Fala dessa situação lá no bairro Pacaembu, aqui em Uberlândia. Um tiroteio durante a noite. Vocês já estão acompanhando essas imagens que o povo mandou aqui no nosso Zap do Povo. A polícia esteve por lá e preste atenção. Foi uma intensa busca da polícia tentando aí encontrar esses criminosos. Um homem morreu, meu amigo, e outras pessoas ficaram feridas, parece que uma criança também. Vocês perceberam agora há pouco que o nosso repórter Vinícius Lemos, pode colocar o Vinícius aqui na tela. O Vinícius esteve lá no local, lá no bairro Pacaembu, e contou pra gente essa situação. Trouxe pra gente as primeiras informações lá do local, inclusive mostrando pra gente o ambiente, o local do crime, onde passou uma perícia por lá. E agora, o nosso querido Vinícius está no batalhão do Corpo de Bombeiros aqui em Uberlândia, justamente pra gente entender, vocês percebam muito bem, agora há pouco nós prometemos aí trazer mais informações sobre o atendimento do Corpo de Bombeiros a essas vítimas que também foram atingidas, né, Vinícius? Parece que uma mulher ficou ferida, uma criança tomou um tiro de raspão. Qual é a informação que você tem para completar essa notícia desse acontecimento, desse forfé, dessa confusão, tiroteio com uma pessoa morta lá no bairro Pacaembu, em Uberlândia? Vai lá! Pois é, Júnior, complicada a situação também do Corpo de Bombeiros, porque com o serviço, né, que é prestado para a sociedade de salvamento naquele local, principalmente em relação ao homem, não havia muito o que fazer. Bom, vamos falar com o aspirante Caio a respeito do que foi feito no local. Caio, realmente assim, ali não dava para fazer nada. Quando vocês chegaram, o senhor que tinha sido baleado lá, infelizmente já estava sem vida, né? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Foi isso mesmo, nossa equipe ela chegou no local, né, com o médico da equipe do CIAT, e no local já foi constatado o óbito, sem possibilidade de resgate. Agora, outras pessoas se feriram, houve atendimento, o que aconteceu em relação a uma criança e uma mulher que estavam feridas? Isso, informações preliminares que nós tivemos é que o veículo estava ocupado por 4 pessoas, né, sendo delas 3 adultos e uma criança. Uma mulher adulta foi atingida na perna, e uma criança de 5 anos também foi atingida na perna. Ambas foram socorridas pela Polícia Militar. Nesse caso, muito provavelmente levados para o Hospital de Clínicas da UFA. Exatamente, né? Foi feito o melhor atendimento no momento ali. Havia mais uma pessoa no carro? Essa pessoa chegou a relatar alguma coisa para vocês? Essa outra, uma adolescente adulta de 18 anos, ela não se feriu? A princípio ela não teve ferimentos, mas no local ela não estava e não nos reportou nada. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros é acionado, mas obviamente que a primeira instituição, a primeira corporação que chega no local dá esse andamento de salvamento, né, Caio? Isso, nós temos as instituições, cada uma com as suas atribuições, né? Então a Polícia Militar ela tem essa atribuição de fazer esse policiamento ostensivo, então geralmente ela está mais próxima dos locais. Então quando ela soube que houve esse acionamento por arma de fogo, eles compareceram ao local e observar que era a melhor atitude levar para o socorro imediato, eles assim fizeram. Se o Corpo de Bombeiros fosse o primeiro a chegar, mesma coisa. Exatamente, nós estamos preparados para atender a população mineira da melhor forma possível. Tá certo, Caio, muito obrigado pelas informações. É isso, Júnior, assim, essas informações iniciais podem ajudar depois a Polícia Civil na investigação para que a gente saiba o que aconteceu naquele local, até porque eu estava conversando aqui com o Caio antes da gente entrar ao vivo e realmente as informações eram bem desencontradas naquele primeiro momento. E, obviamente, as pessoas que sobreviveram vão passar mais informações à polícia, assim como os moradores ali no entorno poderão ajudar no sentido de saber o que aconteceu, encontrar essas pessoas que estavam na moto, que atiraram contra essa família e aí resolver o caso. E, obviamente, prender os envolvidos, né? Vinícius contou tudo. Vinícius, agradeço aí ao Militar por nos receber nessa manhã, para nos ajudar a entender essa história, porque nós estamos falando de um tiroteio, de um ataque a uma família. Parece que o alvo era o rapaz, mas outras pessoas também ficaram feridas e estão sendo atendidas lá no hospital. Essa imagem que você está acompanhando comigo é o momento que a polícia chega lá, parece que o quarteirão foi fechado, rapaz. O local ali, claro, preservado para a perícia chegar, fazer todo aquele trabalho de praxe, mas aí a polícia buscando entender a motivação do crime e os moradores loucos da vida, falar, pô, o que está acontecendo? Tanto tiro assim?
tanto tiro, foram muitos os disparos, inclusive algumas pessoas comentando aqui nas redes sociais da TV Paranaíba, relatando pra gente. Uma moradora contou que minha filha mora aí, minha filha me ligou desesperada. O outro contou, foram rajadas de tiro. Uai, o que é isso? O que está acontecendo? Claro que a polícia vai trazer essa resposta pra gente, porque até mesmo imagens de câmeras de segurança dessa rua aí que você está acompanhando comigo, próximo ali a um condomínio, vão ajudar demais a polícia a identificar esses bandidos, esses assassinos, né, que chegaram de moto ali e foram para cima do carro da família e atiraram ali de forma indiscriminada. Acertou uma criancinha, parece, pelo que o militar contou, pelo que consta no boletim de ocorrência. E a gente precisa entender e a polícia precisa prender, porque 2 assassinos estão à solta aqui em Uberlândia depois desse ataque registrado na região do Pacaembu. Estamos em cima dessa história. E você que está me assistindo, fica ligado também, tá? Desde o início do nosso Fala Povo, nós estamos repercutindo essa situação do bairro Pacaembu aqui em Uberlândia. Teve um tiroteio por lá, vocês já estão sabendo. E o nosso jornalismo, desde a manhãzinha, está em cima dessa história. O Vinícius já falou lá do local, mostrou pra gente a cena do assassinato, do ataque. Ele já detalhou pra gente esse ambiente. Nós já repercutimos aqui, inclusive essas imagens que foram enviadas aí pelo nosso povão, que está sempre atento a tudo o que acontece. O Vinícius trouxe também a sensação dos moradores, a preocupação do povo. Já conversou com o bombeiro. Falta o que agora, Vinícius? Informações da polícia, rapaz. O nosso repórter sempre atento a tudo e eu fiquei sabendo que o Vinícius recebeu agora informações novas desse caso da polícia para a gente entender o desfecho dessa história e as buscas também que continuam sendo feitas aí na tentativa de colocar esses assassinos na cadeia, não é, Vinícius? Exato, Júnior, a gente acabou de falar com o Corpo de Bombeiros, eu sigo aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros, mas recebemos as informações da Polícia Militar, o apanhado da Polícia Militar em relação a esse caso. Como eu disse, a gente estava conversando com o aspirante Caio, havia uma série de informações que eram desencontradas. Bom, a polícia conseguiu compilar tudo isso. Júnior, foi o seguinte, aquele local que a gente mostrou quando entramos mais cedo, lá no bairro Pacaembu, no local do crime, aquele local em que eu estava, em que estava a fita zebrada, aquele local é onde o corpo da vítima principal, do homem que foi assassinado, onde foi o corpo dele foi encontrado. Ele já estava sem vida quando os militares chegaram no local. Agora, o carro dele não estava ali. O carro dele estava a 500 metros de distância daquele local. Por quê? Segundo a família, segundo a polícia militar, naquele local, eles estavam chegando no condomínio, a família toda estava chegando no condomínio depois de uma festa de aniversário. Eles estavam entrando no local quando foram surpreendidos por 2 homens em uma moto. Essa moto se aproximou, um desses homens, o garupa, desceu e começou a atirar, sem falar absolutamente nada, Júnior. Essa foi a informação repassada para a polícia. Ele começou a atirar, foram cerca de 5 disparos, pelo menos essa é a lembrança das vítimas ali no local, tanto da mulher quanto da filha que estava no veículo. Elas disseram, olha, ouvimos 5 tiros. O homem, depois que ele foi baleado, ele correu, por isso que o carro acabou descendo, porque ele não puxou o freio de mão, porque foi baleado, se assustou e saiu correndo, até para que a família também não fosse atingida e ele atraísse esses bandidos para próximo dele. De qualquer maneira, ele correu e o veículo desceu até um determinado ponto onde tinha algum obstáculo e ele acabou parando, porque o freio de mão não foi puxado. Aí ele caiu naquele local que a gente mostrou e lá ele acabou morrendo. A mulher contou que também tentou fugir, mas ela caiu no momento em que saía do carro. Por que ela caiu? Porque ela tinha sido baleada em uma das pernas. Naquele momento, naquele desespero, ela não tinha percebido o que tinha acontecido. Mas ela foi baleada, não conseguiu fugir e caiu naquele local, bem ao lado do carro, bem ali, ao lado onde o carro estava, até porque o carro desceu depois, viu, Júnior? A Polícia Militar foi a primeira corporação, a primeira força de segurança que chegou no local e aí ela socorreu esse homem, levando ele, a mulher e também a criança mais novinha que estava lá, que também foi baleada de raspão, para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, como bem explicou o aspirante Caio na entrevista que fizemos aqui. O Corpo de Bombeiros chegou depois, foi constatado o óbito pelo médico do CIAT ali no local e o corpo ficou ali depois para o trabalho da perícia da Polícia Civil. A perícia que verificou o carro,
verificou o local onde o homem acabou ficando, o corpo do homem ficou, fazendo aquele isolamento ao lado do condomínio. Júnior, a gente está acompanhando isso desde muito cedo. As informações eram bem desencontradas, até havia esse compilado da Polícia Militar que estava ali com algumas equipes, junto com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil, com a perícia da Polícia Civil, foram levantando as informações e conseguiram traçar uma narrativa para isso. Bom, Júnior, o que a gente pode dizer, acompanhando tudo isso, pegando todas essas informações, é que se nessa abordagem não houve nenhum tipo de tentativa de assalto, pode ser, quer dizer, é o mais provável, pelo menos de início, que é uma execução. Agora, por quê? Quem fez isso e de que maneira isso aconteceu, aí já é uma outra história. Aí vai depender de investigação. Mas o que se sabe é que esses dois homens chegaram até essa família, atiraram contra um homem, aparentemente o alvo principal, quer dizer, o alvo desses homens era esse motorista do veículo, o pai da família de 38 anos, que realmente acabou morrendo depois. Ele foi baleado, ele tentou correr, mas não conseguiu, infelizmente acabou morrendo no local. Aparentemente uma execução. Por quê? Bom, agora o trabalho da Polícia Civil é justamente desvendar a motivação desse crime e exatamente quem são essas pessoas que chegaram até esse homem, se eles realmente são apenas os atiradores ou se há algum mandante por trás desses homens, enfim. É um trabalho que, com as informações que já se tem, com as informações coletadas pela perícia, aí sim a Polícia Civil vai poder saber o que aconteceu e dar uma resposta e, obviamente, ir atrás desses homens para que a gente tenha justiça sendo feita nesse caso, porque uma família inteira foi atacada, Júnior. A gente mostrou do lado de um condomínio, na entrada desse condomínio, onde pessoas passam o tempo todo. Isso aconteceu no final da noite de ontem e passou aí pela madrugada de hoje, Júnior. Por isso que eu sempre falo, você que está nos assistindo ao vivo aqui na Tela do Povo, nós temos os repórteres mais preparados, mais bem informados. Em uma levada só, nós mostramos para você o local do crime, nós conversamos com o Corpo de Bombeiros, nós passamos agora, o Vinícius ao vivo comigo, informações da polícia e imagens para você do local do crime. Já mostramos tudo! Por isso que eu falo que aqui no nosso Fala Povo, na tela da TV Paranaíba, você fica muito bem informado, com riqueza de detalhes, sempre fazendo tudo isso, toda essa estrutura, toda essa conjuntura, né? Vou falar até diferente agora, para você que nos assiste e nos acompanha aqui ao vivo. Claro que o nosso jornalismo não para por aqui, a gente continua acompanhando justamente agora para entender o que está por trás disso. Gente, está na cara que foi uma execução, mas eu vou dizer uma coisa, ele não pode descartar nenhuma outra possibilidade, evidente que não. Mas até os próprios policiais já estão entendendo dessa maneira e justamente essa urgência até mesmo de colocar na cadeia esses assassinos. O foco agora é esse, prender os criminosos, os assassinos. Nós temos 2 assassinos soltos aí na cidade. Então o objetivo é esse, claro que paralelo a isso, a Polícia Civil já está investigando. Valeu, meu querido Vinícius! Vinicião da Massa, sempre trazendo informação pra gente.